Imagina você conhecer o fundo de investimento imobiliário que investe em energias limpas. É isso que o vídeo de hoje traz, apresentando para você aqui o estudo com informações relevantes e esclarecedoras sobre esse novo fundo que investe em energias limpas, portanto, um fundo híbrido. É o SNEL. Vamos lá então. É o SNEL 11. Então nós temos aqui, ó, Suno Energias Limpas. Então, aqui as informações para você conhecer sobre o fundo, é um fundo novo. Descubra como o fundo inovador está transformando a geração de energia solar em renda mensal para todos os cotistas e investidores do fundo. Então, vamos passando aqui a apresentação e vem a pergunta. O SNE11, então, ele é um fundo de investimento imobiliário, ou seja, FII, Fundos de Investimentos Imobiliários. Ele é inovador porque atua no setor de energia limpa. Se você é um defensor, se você é entusiasta, convido você a debruçar mais sobre o tema, inclusive aqui desse fundo, para você estudar e no futuro ver se tem relevância para ele fazer parte da sua carteira. Então, com foco principal em energia solar. Olha que legal. Geralmente nós vemos aí os fundos com focos em lajes corporativas, em tijolos, em fundos de fundos. Então, esse fundo aqui, ele é o fundo que o foco dele é energia solar. Então, nós temos aqui, ó, diferente dos fundos tradicionais, fundos de shopping, fundos de laje corporativa e galpões logísticos, o SNEL investe diretamente em infraestrutura de geração energia renovável, abrindo assim uma nova fronteira para o investidor brasileiro. Então, que legal, nós conhecemos então esse fundo, que é um fundo novo, que tem aí uma característica diferenciada em relação aos demais do mercado. Características do fundo. Então vamos lá. Tipo, é um fundo híbrido e com gestão ativa, né? E com prazo indeterminado. Gestora. Então nós temos aqui a Suno, que é a gestora dele. Inclusive nós vamos mostrar aqui a página da gestora com as informações do fundo para você conhecer mais depois de você pesquisar sobre o fundo. E a administradora dele é a Singular. É uma administradora que tem uma infraestrutura robusta, né, de custódia. E os contratos, como eu já falei, são longo prazo, né, a partir de 5 anos até 25 anos, com receita recorrente e previsível. Então, o fundo está aberto ao público geral. Na página do fundo, lá da gestora, ela vai indicar 4 corretoras para você comprar esse fundo, mas ele é um fundo aberto, ou seja, você tendo conta em qualquer corretora que está ali cadastrada na B3, você pode comprar ele naturalmente, tranquilamente, sem precisar necessariamente abrir conta nas corretoras indicadas pela gestora do fundo. Então, são diferentes claros, né? Setor de energia renovável e também estabilidade contratual ao longo do prazo. Então vamos passando aqui. Qual é o objetivo do fundo? Gerar renda mensal recorrente aos seus cotistas. Como? Através de usinas solares e contratos de energia. Então, como é que o fundo alcança seus objetivos? Usinas solares próprias, com geração contínua de energia, através de projetos de geração eólica e outras formas renováveis, e também investindo em ativos financeiros e CRIs ligados ao setor energético. Então, ele busca ganho de capital no longo prazo com a expansão do portfólio através de ativos renováveis. Então, aí nós vamos conhecer agora o histórico do fundo, né? O fundo novo, como eu falei, é um fundo aí que surgiu em 2021, mas só em 2022, só em 2023, mas só em 2023 ele começa então a sua listagem na Bolsa de Valores. Então aqui, 2021 ele é criação do fundo, 2022 começa as operações e os primeiros investimentos em usinas solares, 2023 ele é listado então na Bolsa de Valores, e 2024 temos aí a expansão, crescimento acelerado do patrimônio com o número
inclusive de cotistas, né? Investindo e acreditando no fundo. E aí, quais são os dividendos e rendimentos? Atualmente, ele está com o dividendo yield aí, né? O dividendo anual, ou seja, a soma dos dividendos dos últimos 12 meses é o dividendo yield em torno de 14%. E a cota hoje está sendo distribuída mensalmente aos seus cotistas o dividendo de 10 centavos por cota. Então ele paga aí todos os meses ao longo do ano. E como é que vem a estabilidade, Beni? Como é que é a previsão? Né? Como é que nós sabemos em relação ao pagamento dos dividendos mensais? A estabilidade dos rendimentos é sustentada pelos contratos de longo prazo. Então perceba, são contratos de longo prazo que dá ao cotista investidor uma tranquilidade na perspectiva dos recebimentos dos dividendos, porque os contratos são com empresas consumidoras de energia limpa, garantindo fluxo de caixa previsível. E aí nós temos as fontes de renda do Cenel. Né? Ele vende as principais fontes de renda do Cenel. O fundo gera receita a partir de 3 pilares complementares. Né? Então são os 3 pilares complementares, que o primeiro é venda de energia. Energia gerada nas usinas solares é vendida ou compensada diretamente por empresas consumidoras, garantindo assim receita contínua. A segunda fonte, né, de receita é contratos de longo prazo, com acordos aí que geram de 5 a 25 anos com empresas que contratam energia limpa, segurando previsibilidade e reduzindo o risco de vacância, porque ele não aluga imóveis, diferentemente, por exemplo, de um fundo de investimento imobiliário de shopping. Ele não depende ali de inquilinos, mas ele depende aqui de contratos com empresas, e como os contratos são de 5 a 25 anos, ou seja, são contratos longos, é muito mais tranquilo você acompanhar e ver aí os relatórios. E o terceiro pilar é investimentos financeiros. Então, ele também investe em CRIs, em debêntures e em outros fundos imobiliários ou fundos do setor energético, diversificando assim as fontes de retorno ao portfólio. Tá bem? E aí, ele tem riscos? Sim. Como todo e qualquer investimento, ele também tem riscos. Nós estamos aqui, ó. Risco regulatório, por exemplo, mudanças nas regras do setor elétrico podem impactar a receita. Risco climático, menos incidência solar reduz a geração de energia e, consequentemente, as receitas. O Brasil é um país abençoado em relação a esse risco climático, porque nós temos aí ventos e sol praticamente o ano inteiro, em algumas regiões, ventos fortíssimos. Risco de inadimplência, sim. Empresas contratadas podem não cumprir as obrigações contratuais. Não é porque existe um contrato que você tem 100% de garantia de recebimento dessa receita, porque o outro lado pode não cumprir. Vai ter multa, vai ter consequências judiciais? Sim. Mas aqui é importante a gente ter clareza que pode haver, então, risco de inadimplência. E o último, risco de oscilação de mercado. As cotas, como elas são negociadas em bolsas, portanto, como qualquer outro fundo de investimento, elas são, então, sujeitas à volatilidade do mercado secundário. E quais são, então, os diferenciais do SNEL em relação aos outros fundos? Primeiro, exposição única. O setor de energia renovável, ele ainda é raro no universo dos fundos de investimentos brasileiros, fundos de investimentos imobiliários brasileiros, e a facilidade aí que você tem de poder investir através da sua conta na corretora, listado na Bolsa de Valores. Então, a energia renovável é algo que está em amplo crescimento e cada vez mais empresas investirão em energia renovável e investirão também em outras empresas que também investem ou criam movimentos, né, criam projetos de energia renovável. Segundo diferencial, tendência. Então, ele está alinhado com a agenda global
de sustentabilidade e investimento responsável, tendência ESG. Terceiro, potencial de crescimento. Está ainda no começo, né, dos projetos de energia renovável. A gente sabe que tem amplo campo para crescimento. Então, a expansão contínua da capacidade instalada por novos projetos energéticos é o potencial verdadeiro de crescimento. E o quarto diferencial do fundo é a diversificação. Complementa carteiras tradicionais com um ativo de infraestrutura inovador, que é justamente esse do setor de energias limpas. Antes de passarmos para a conclusão, eu quero te mostrar aqui a página da gestora do fundo, que é a Suno. Essa daqui para você poder depois ler com calma e acompanhar. Então, aqui é a página, o endereço da página. Então, você tem aqui as informações do fundo. Você tem aqui ó, o SNEL, Fundo de Energias Limpas. E aí ela vem dizendo aqui, aqui embaixo tem, você pode ver aqui que ela fala sobre a performance do fundo, tem informações aqui sobre o fundo, documentos, que é importante você ver os documentos, corretoras que ela indica aqui que são corretoras, mas eu já falei que qualquer corretora que você esteja cadastrado e essa corretora seja cadastrada na B3, você pode normalmente aí fazer compras de cotas de qualquer fundo imobiliário. Então vamos lá. Cotação, como eu já falei, está aqui. Aqui eu também fala do despendimento, do dividend yield aí, tá entre 13,80% e 14% ao ano. Fala aqui do número de cotistas. Aqui embaixo tem informações também relevantes, que é importante você ler no documento oficial aí da gestora, que ela fala aqui sobre a SNEL, ó, que aqui tem um relatório de monitoramento também, e tem o relatório gerencial. Outras informações importantes também é o seguinte, ó, essa daqui, ó, além do nome, né, da gestora, da administradora, de quem faz a custódia também, essas informações aqui de baixo sobre as taxas é muito importante para você saber, porque dependendo do fundo, se a taxa for muito alta, ao longo do tempo, você pode ter aí uma atenuação nos seus investimentos. Então, ele tem aqui uma taxa de administração ó, de 0,12% ao ano. Uma taxa de gestão. Então, nós temos a administradora, que ganha aqui, que recebe essa taxa de administração. Nós temos a gestora, que é a Suno, que recebe aqui essa taxa de gestão de 1,08% ao ano. Temos também a taxa de escrituração de 0,05% ao ano. E tem taxa de performance também, do benchmark aí, ó, IPCA mais 7 ao ano. Então, 20% aí sobre o PCD, o benchmark aí, que é o IPCA mais 7 ao ano. Tributação e imposto de renda não tem, ele é isento. Então, aí é um fator que ajuda quando você pensa em construção de patrimônio de renda passiva no longo prazo. Mais informações aqui na página, você vai vendo aqui, ó. E aí eles falam aqui, tem vídeo. Se você for investir nesse fundo, da sua análise, tem grupo aí no Instagram, no Telegram também. E outras informações aqui, gerenciais e relatórios. Então é importante você acessar essa página da gestora e verificar as informações que a própria gestora dá para você. E aqui eu falei das corretoras, né? Ela indica essas corretoras aqui, essas 4 corretoras. Se você tem conta nelas, você pode indicar e investir diretamente. Mas se você tem outras corretoras também, você pode investir porque ele está listado na B3. Beleza? Vamos então para a conclusão. Então, nós concluímos dessa forma: enquanto muitos fundos de investimentos imobiliários dependem de aluguel de imóveis, o SNEL ganha dinheiro com algo que é essencial hoje em dia para a economia e para qualquer tipo de negócio, que é a energia. Isso torna o fundo não só uma fonte de renda, mas também uma aposta no futuro sustentável. Então, ele tem renda mensal
nós vimos aí dividendo anual atrativo, distribuído mensalmente aos seus cotistas. Ele investe no setor de energia limpa, com contraste de longo prazo. E, além disso, ele serve como diversificação na sua carteira, no seu portfólio, através da sua análise, como um fundo de infraestrutura energética, sendo assim uma nova classe de ativos ou de ativo para a sua carteira. Gostou então do conteúdo? Se inscreve no canal, ajuda aqui o nosso canal, curte, comenta se você já tem esse fundo imobiliário, se você já ouviu falar, ou se você achou interessante sobre investir em energias renováveis, e compartilha aí com seus amigos, com seus familiares. Beleza? Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá, tchau!